Fala, galera da segunda série, tudo bem com vocês? Professora Juliana aqui para mais uma videoaula. Nosso assunto de hoje é dando continuidade à nossa matéria de análise combinatória, ok? Estamos no módulo 11 de Mate 1, beleza? Análise combinatória. Na última aula, nós falamos sobre dois princípios: o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem, ok? Se você não assistiu essa videoaula, é importante que você volte lá, porque nós vamos utilizar conceitos aprendidos lá naquela videoaula para a aula de hoje, ok? Então, é de extrema importância que você já tenha assistido o princípio fundamental da contagem. Então, nosso módulo fala sobre fatorial e permutação simples. Então, como que vai se dar no nosso módulo 11? Primeira coisa, nós vamos aprender o que é fatorial, depois permutação simples e, por último, permutação circular, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos ver é sobre fatorial. O que é fatorial de um número? Isso é importante, eu não escrevi errado, ok? Tem alguns lugares que vocês vão ver escrito assim, ó, factorial. Não se assustem. O factorial se escreve assim, mas você fala fatorial mesmo. O fatorial de um número natural, n, é representado por n com essa exclamação no final. Então, quando você lê n com exclamação, significa n fatorial. Tem até umas brincadeirinhas aí na internet, que são desafios matemáticos, em que parece que a resposta está errada. E fala assim, ó, a resposta é 4 e bota um ponto de exclamação no final. Quando a resposta, na verdade, é 24. Então, não é porque está errado, mas é porque 4 fatorial é 24. Ok? Então, só uma curiosidade. Então, vamos entender o que é o fatorial de um número. O fatorial de um número, a gente vai definir em três coisas, ó, em três casos. Quando n for zero, ou seja, qual é o fatorial do número zero? É uma convenção, para ficar matematicamente rigoroso. Zero fatorial é 1. Então, é uma convenção, ok? Fatorial do número zero é 1. E quando n é igual a 1, qual é o fatorial de 1? O fatorial de 1 também é 1. Então, tanto o fatorial de 0 quanto o fatorial de 1 é 1, beleza? E quando o n for maior ou igual a 2, o que a gente vai fazer? N fatorial é dado por n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, assim sucessivamente, até chegar no 3 vezes 2 vezes 1. O que isso significa? O fatorial de um número, em geral, a gente pode definir como a multiplicação do número pelo seu antecessor até que se chegue no número 1, ok? Então, vamos ver alguns exemplos para ficar um pouquinho mais claro. Então, olha só. Qual que é o fatorial de 3? O que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar o 3 pelo antecessor dele até que eu chegue no 1. Então, o fatorial de 3 vai ser 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 é 6, vezes 1 é 6. Então, o fatorial de 3 é 6, ok? Eu não coloquei aqui. O fatorial de 5, quanto que é? Eu vou multiplicar o 5 pelo seu antecessor até chegar no 1. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 120. É só fazer essa continha aqui. 5 vezes 4 é 20, vezes 3 é 60, vezes 2 é 120. Ok? E se fosse uma continha um pouquinho mais complicada, como, por exemplo, 8 fatorial dividido por 6 fatorial. Como que a gente poderia fazer isso? Da mesma forma, 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 8 até o 1. E 6 fatorial é a mesma coisa, do 6 até o 1. Então, eu poderia cortar, ó, 6 com 6 de baixo, o 5 com 5 de baixo, o 4 com 4. Então, tudo isso daqui, ó, dá para cortar. Isso com isso aqui. E aí sobraria 8 vezes 7, que é 56. Então, ou seja, o fatorial é uma coisa que a gente usa para simplificar os nossos cálculos. Muitas vezes na análise combinatória, nós vamos ver soluções em que vão dar esse tipo de multiplicação. Lembra que nós aprendemos o princípio multiplicativo? Então, pode ser que tenha uma questão
que a gente tenha várias decisões sendo multiplicadas depois, né? Os nossos resultados. E aí fica mais fácil se a gente usar o fatorial. Beleza? Então é por isso que eu estou falando disso aqui antes. Porque em algumas questões nós vamos ver que usar o fatorial é mais fácil do que ficar escrevendo multiplicações muito grandes. Então o fatorial ajuda a gente a resolver cálculos muito extensos, beleza? Então, por exemplo, passando aqui, ao invés de escrever toda essa conta aqui enorme, eu simplifico tudo isso em 8 fatorial sobre 6 fatorial. Beleza? Outra coisa importante é que a gente pode perceber que a gente também consegue escrever o fatorial de um número da seguinte maneira. O n fatorial pode ser o n vezes o seu antecessor fatorial. O que eu quero dizer com isso? Podemos reescrever o último exemplo, aquele último exemplo lá que eu coloquei, 8 fatorial sobre 6 fatorial, a gente conseguiria reescrever ele dessa maneira, olha. 8 fatorial é a mesma coisa que 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, certo? Porque esse 6 fatorial aqui significa justamente o restante do que está faltando aqui do meu 8 fatorial. É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí, se a gente escreve só desse jeito, sem ter que abrir o 8 fatorial inteiro, o que acontece? Esse 6 eu corto com esse 6, e aí sobra só o 8 vezes 7, ok? Então, eu vou voltar aqui, ó. Aqui, lembra que eu abri tudo para cortar? O 6 com 5, com 4, com 3, com 2, com 1? Não precisa fazer tudo isso. Eu paro aqui no 6 fatorial, escrevo 6 fatorial e aqui embaixo 6 fatorial. E aí corto os dois, beleza? Eu não preciso abrir todo esse número para cortar. Eu paro aonde eu acho conveniente. Então, isso vai ser outra ferramenta importante para poder agilizar os nossos cálculos. Então, dei um outro exemplo aqui, ó. 6 fatorial mais 7 fatorial mais sobre 5 fatorial. Como que a gente pode resolver isso aqui da maneira mais eficiente? Basta escrevermos tudo em função do menor fatorial que aparece na nossa conta. E aí fica fácil simplificar. O menor fatorial aqui é 5. Então, eu vou escrever o 6 em função de 5 fatorial, o 6 fatorial, né? Em função de 5 fatorial, e o 7 fatorial também em função de 5 fatorial. Como que isso vai ficar? Ó, o 6 fatorial é 6 vezes 5 fatorial. O 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, ok? Desculpa que aqui apareceu 2 vezes o fatorial, mas está errado, tá? Ignora um desses aqui. É só umzinho. E aí, o que vai acontecer? Esse 5 fatorial corta com esse e corta com esse aqui. E aí, o que sobra? 6 mais 7 vezes 6 sobre 1, ok? Novamente, porque eu cortei esse 5 com esse 5 com esse 5 aqui. Dividi todo mundo por 5 fatorial. Então, dá 1 aqui embaixo. Não precisa nem colocar nada aqui embaixo se não quiser. Então, 6 mais 7 vezes 6, 42, é 48, beleza? Agora, finalmente, nós vamos poder entender um pouquinho melhor sobre o que vem a ser permutação simples, ok? A gente precisava entender sobre o fatorial antes para ver isso aqui de uma outra maneira, de uma maneira um pouco mais fácil. Vamos lá. Considere a seguinte situação. Eu vou introduzir permutação simples com vocês com um exemplo, beleza? Então, a situação é a seguinte. 4 pessoas estão numa fila. De quantas formas diferentes é possível ordená-las? De quantas formas diferentes eu consigo formar uma fila com 4 pessoas, ok? Vamos utilizar os nossos conhecimentos da nossa última aula. Como que eu faria uma questão desse tipo? Lembra que eu falei para vocês? Se coloca no lugar da pessoa que está tomando as decisões. Então, eu vou tomar o lugar da pessoa que está formando a fila, ok? Vê se vocês concordam comigo se essa é uma maneira que eu consigo formar uma fila com 4 pessoas. Eu escolho uma pessoa daquelas 4 para ocupar a primeira posição da fila. Depois eu escolho uma para ocupar a segunda posição. Escolho uma para ocupar a terceira, escolho uma para ocupar a quarta.
Isso aqui é independente da ordem, tá? Você poderia começar escolhendo quem seria o último da fila, poderia começar escolhendo quem seria o segundo, tanto faz, ok? Essa aqui é uma opção que eu escolhi. Como eu disse, se coloque no lugar da pessoa que quer escolher. Eu quis escolher assim, ok? E aí, ó, de acordo com o princípio fundamental da contagem, o que a gente viu na nossa última aula? Basta que a gente multiplique as quantidades possíveis para cada uma das minhas decisões. E aí, eu sei que para a minha primeira posição, eu não coloquei ninguém na fila ainda. Então, eu tenho as minhas 4 pessoas, essas 4 aqui ó, do meu enunciado, disponíveis. Por isso, a minha primeira alternativa aqui ó, é 4. Então, eu tenho 4 pessoas disponíveis para colocar como primeiro. A partir do momento em que eu já fiz isso, eu já coloquei uma pessoa na primeira posição, quantas pessoas restam para eu escolher para ocupar a segunda posição? 3. E assim sucessivamente. Depois que eu coloquei a primeira e a segunda pessoas, quantas pessoas restam para eu colocar na terceira posição? 2. E aí a última pessoa que sobrou, uma só, ocupa a quarta posição. Então, novamente, pelo princípio fundamental da contagem, isso que está escrito aqui, ou princípio multiplicativo, o número de maneiras de eu fazer tudo isso, ou seja, de eu formar a minha fila, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. Se eu parasse aqui, pareceria a aula da semana passada apenas, não é? Então foi por isso que eu falei para vocês que o princípio fundamental da contagem é de extrema importância, porque com ele você já consegue resolver a questão. A nossa questão está resolvida, acabou aqui. Porém, a gente vai aprender algumas fórmulas, alguns métodos para classificar as nossas questões e a gente conseguir achar os resultados sem ter que fazer essa sequência de decisões aqui e usar o princípio fundamental. A gente só usa a fórmula direto. Então, eu acho de extrema importância que vocês saibam fazer a questão desta maneira, ok? A fórmula é apenas uma consequência. Então, vamos ver. Nós achamos que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Concordam que isso aqui é justamente 4 fatorial? Então, o número de maneiras de eu permutar, ou seja, o número de maneiras de eu organizar, de eu embaralhar, de eu arrumar essas 4 pessoas é 4 fatorial. Será que isso é uma coincidência? Eu tenho 4 pessoas, a minha resposta é 4 fatorial? Vamos ver. Não é não, ó. Não é uma coincidência. Permutar significa embaralhar, trocar de posição todos os meus objetos. Então, eu tinha 4 pessoas e eu estou usando todas as 4 pessoas e mudando elas de lugar apenas. Então, não é coincidência, ok? Vamos generalizar, ó. Dados N objetos distintos, o total de formas diferentes de ordená-los é dado por N fatorial. Ou seja, se eu tenho 5 pessoas para organizar na fila, de quantas filas possíveis eu consigo formar com essas 5 pessoas? 5 fatorial. Se eu tenho 20 pessoas, 20 fatorial. Não é coincidência, ok? E aí, a gente vai escrever a minha fórmula assim, ó. P de permutação de N elementos é N fatorial. Então, permutação de N elementos é N fatorial, ok? Essa é a nossa fórmula de permutação simples. Por que que é simples? Porque, como vocês perceberam, eu tenho 4 elementos e eu estou usando todos eles e eles são diferentes. Então, isso que vai classificar uma permutação simples. Eu usar todos os elementos e eles serem diferentes. Quando os meus elementos não forem diferentes, eu vou chamar de outra coisa, que vocês vão ver no outro modo. Quando eu não usar todos os meus elementos, eu vou chamar de uma terceira coisa que vocês também vão ver mais na frente, ok? Então, para ser permutação simples, eu tenho que usar todos os elementos e todos eles têm que ser diferentes, beleza? Vamos ver mais um exemplo. Quantos são os anagramas da palavra prático?
Primeira coisa, o que é anagrama? Anagrama são todas as palavras que podem ser formadas com as letras da palavra inicial. Então, se eu tenho a palavra prático e eu quero ver todos os anagramas da minha palavra prático, o que eu tenho que fazer? Pegar todas essas letras, P, R, A, T, I, C, O, e embaralhar elas, misturar. Concorda que é um problema bem análogo ao nosso problema das filas? É como se a gente tivesse escrito a inicial de cada um da fila aqui, ó. É a Paulo, o Ricardo, a Ana, o Tiago, a Ivone, o Caio e o Olavo. Eu coloquei aqui a inicial de cada nome da pessoa e agora eu vou embaralhar. Não é análogo à nossa questão das filas? Então, anagramas também vão ser o mesmo tipo de resolução, beleza? A permutação consegue atender a nossa resposta. Então, eu anotei aqui isso para vocês, ó. Cada anagrama da palavra nada mais é do que uma diferente ordenação, ou seja, uma permutação dela mesma. Por isso que para resolver questões de anagramas, a gente também vai usar permutação. Portanto, qual é o total de anagramas da minha palavra prático? Prático tem 7 letras. Então, o total de anagramas de uma palavra com 7 letras distintas, lembrando que eu estou usando todos os objetos e todos eles são diferentes, tá vendo? Não tem nenhuma letra igual a outra. Todas as 7 letras são diferentes. Por isso que eu posso usar a permutação simples. O total de anagramas de uma palavra com 7 letras distintas é dado pelo total de permutações de 7 objetos distintos. Calcular isso é a mesma coisa. Logo, nossa resposta é a permutação de 7 elementos pela nossa fórmula que a gente já viu. É 7 fatorial, que é igual a 7 vezes 6 vezes 5 até o 1, que dá 5.040. Note que, novamente, nós poderíamos ter feito essa questão pela sequência de decisões. Nossa primeira decisão seria, por exemplo, escolher a primeira letra do meu anagrama. Decisão 2, escolher a segunda letra do anagrama. Terceira, quarta, nós teríamos 7 decisões, que a sétima seria escolher a sétima letra. E aí, a quantidade de opções que a gente teria seria 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 até o 1. Então, é a mesma coisa, ok? Quem quiser fazer pela sequência de decisões, pode. Quem quiser fazer pela fórmula, também pode. Eu só acho importante que vocês saibam de onde vem. Mas a fórmula ajuda a gente a ir um pouquinho mais rápido, ok? Então, não é só porque é a palavra prático. Qualquer palavra com 7 letras distintas vai ter esse mesmo número de anagramas, ok? Qualquer palavra com 7 letras, qualquer grupo de pessoas para formar fila, qualquer coisa que a gente tenha que organizar, 7 coisas diferentes vai ter esse mesmo valor, beleza? Mais um exemplo aqui. Se a gente tem 4 livros diferentes de matemática, 3 livros diferentes de física e 2 livros diferentes de química, de quantas formas diferentes eles podem ser colocados enfileirados em uma estante? Então, novamente, eu tenho quantos elementos para usar? 4 mais 3 mais 2. Eu tenho tudo isso de livro e eu vou organizar eles de qualquer maneira. Então, é a mesma coisa que eu fiz até agora. Eu tenho 9 elementos, permutação de 9, 9 fatorial, ok? Eu só queria fazer uma segunda pergunta sobre essa mesma questão. E se for considerado que os livros de mesma disciplina devem ficar juntos? Então, aqui em cima eu tenho 9 livros e eu vou organizar eles de qualquer maneira. Agora, na nossa parte de baixo, eu quero manter sempre os livros de mesma disciplina juntos, ok? Quantas disciplinas eu tenho? Matemática, física e química. Então, eu vou ter 3 blocos de livros, concordo? Ou vai ter todas as matemáticas vão estar em primeiro, ou todos os livros de matemática vão estar no meio, ou todos os livros de matemática vão estar em último, concordo? Então, foi isso que eu escrevi aqui, ó. Nós temos 3 blocos de livro.
Dentro do bloco de matemática, há 4 fatorial permutações possíveis. Por quê? Eu tenho 4 livros e eu posso permutar todos eles ali entre si, concorda? Eu posso organizar o meu livro 1 de matemática aqui, o 2, o 3 e o 4, ou eu posso colocar primeiro o livro 4, depois o livro 3, depois o 2, depois o 1. Enfim, eu posso organizar os meus 4 livros de matemática de 4 fatorial maneiras. A mesma coisa com física e química. Se eu tenho 3 livros de física, dentro do bloco de física, eu tenho 3 fatorial permutações possíveis. O que eu estou chamando de bloco? Todos os livros de física, ok? E dentro do bloco da química, ou seja, dentro de todos os livros da química, como que eu posso organizar eles? 2 fatorial permutações possíveis, porque eu tenho 2 livros. E aí, bastaria eu multiplicar esses 3 valores. Entretanto, note outra coisa. Como eu acabei de falar, a gente pode mudar a ordem dos blocos. Eu posso já ter mexido dentro dos blocos dentro do bloco de matemática, dentro do bloco de física e dentro do bloco de química, mas na hora de colocar na estante, eu posso alterar a ordem. Eu posso colocar primeiro física, depois química, depois matemática. Ou eu posso colocar com matemática, depois química, depois física. Enfim, de quantas maneiras eu posso organizar agora as disciplinas, os blocos. Como eu tenho 3 disciplinas diferentes, 3 blocos, eu posso organizar de 3 fatorial maneiras. Então, nós vamos ter que a nossa resposta vai ser 4 fatorial. Da onde vem esse 4 fatorial? 4 fatorial permutações possíveis, 2 livros de matemática. 3 fatorial. 3 fatorial permutações possíveis dos livros de física. 2 fatorial permutações possíveis dos livros de química. E esse 3 fatorial são as permutações entre os blocos de livros, ok? Então, é só multiplicar esses valores. Lembrando que é fatorial, então não é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 3. É 4 fatorial vezes 3 fatorial. Então, 4 fatorial é 24, 3 fatorial é 6, 2 fatorial é 2, 3 fatorial é 6, ok? Se você multiplicar esses valores, 1.728 maneiras de você colocar esses livros aí, beleza? Então, o livro de vocês acaba a matéria em permutação simples e apenas. Permutação circular já está lá no box de contextualizados, mas eu acho importante a gente falar sobre isso, ok? Então, de quantas maneiras um grupo de pessoas pode se sentar ao redor de uma mesa redonda? Então, no meu exemplo aqui, eu tenho 6 pessoas para 6 lugares, ok? E aí a gente considera como configurações diferentes, ou seja, a disposição das pessoas aqui na mesa vai ser considerado diferente quando pelo menos uma das pessoas da mesa tiver um vizinho diferente. Se todo mundo está sempre com as mesmas pessoas do lado, a mesa continua a mesma, ok? Então, como que a gente poderia pensar em resolver esse problema? A gente poderia fazer da mesma forma que a gente estava até agora. Exemplo, escolher uma pessoa para sentar neste lugar. E aí a gente tem 6 maneiras. Aí escolhe uma pessoa para sentar aqui. Vai ter 5. Depois 4, depois 3, depois 2, depois 1. Então ficaria 6 fatorial a nossa resposta, certo? Então, a gente só tem um problema nisso, que é o seguinte. Vamos ver aqui, ó. Imagina que essas iniciais são as letras dos nomes das pessoas que eu coloquei, ok? Ou então a pessoa A, a pessoa B, enfim. Eu coloquei a pessoa A sentada nesse lugar, a pessoa B nesse, e assim sucessivamente. Agora, olha para essas duas outras mesas. O que vocês acham sobre elas? Concordam comigo que todo mundo aqui, ó. Primeiro vamos olhar para essa primeira mesa e essa segunda mesa aqui. Todo mundo que está aqui tem os mesmos vizinhos que todo mundo que está nessa. Ó, o A tem quem como vizinho? F e B. Aqui, ó. A tem F e B. O D tem E e C. O D tem E e C. Se vocês podem continuar olhando, todo mundo que está aqui tem 2 vizinhos.
E esses dois vizinhos são os mesmos dessa mesa. Logo, a gente não considera como configurações diferentes. Essas duas mesas são consideradas iguais. Apesar de visualmente elas parecerem ser diferentes, já que esse assento, a pessoa A que está nele e aqui está a pessoa C, mas você poderia, por exemplo, girar essa figura aqui um pouquinho para a direita, pegar ela e fazer assim, ó. E aí essa A aqui em cima para aqui nesse lugar C. E aí fica exatamente igual essa primeira figura. E a mesma coisa acontece com a minha terceira figura aqui, ó. Todo mundo tem os mesmos vizinhos. Então também não são consideradas mesas diferentes. Essas três mesas são a mesma, elas só estão giradas, ok? Então o que vai acontecer? Só tem essas três mesas que são iguais entre si? Não, a gente tem mais mesas que são iguais. Por quê? Olha só. Qual é a ordem que está de letras aqui? Ó? A, B, C, D, E, F. Vê se não é essa mesma ordem que está em todas. Ó. A, B, C, D, E, F. Vai lá no A. A, B, C, D, E, F. A única coisa que está mudando é aonde a gente está começando o A. A gente começou aqui em cima, começou aqui e começou aqui. Mas falta a gente começar nesse cara, falta começar aqui embaixo e aqui do lado, concorda? A gente fez três, mas está faltando esses três ainda. Começar lá nessas três posições. Então, a gente ainda tem mais três mesas que são iguais a essas aí. Que mesas são essas? Ó, olha no sentido horário, começando aqui do topo. As seis mesas são essas, ó. Se a gente fosse colocar as letrinhas começando daqui de cima e indo no sentido horário. Essas seis mesas são iguais. Se vocês olharem, tem sempre a mesma sequência de letras, ó. A, B, C, D, E, aí o F foi lá para cima. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Tá vendo? Essas seis mesas são todas equivalentes à minha primeira mesa. A, B, C, D, E, F. Logo, na minha conta que eu tinha feito, lembra que eu fiz assim, ó, 6 vezes 5 vezes 4, e aí continuando, eu fiz que a minha conta daria 6 fatorial. Né? Nesse meu resultado aqui, eu estou contando todas essas seis mesas como se fossem diferentes. E a mesma coisa acontece com as outras configurações de mesas. Por exemplo, com o C aqui e o B aqui. Já é uma mesa diferente. E aí, as seis rodadas que eu posso fazer aqui com essa mesa também estão sendo contadas nesse 6 fatorial. Beleza? Então, eu preciso descontar esses casos repetidos na minha resposta. Então, como que a gente vai fazer isso? Ó, para desconsiderar as configurações equivalentes, a gente tem que desconsiderar os seis giros possíveis que a nossa mesa pode dar. 6 giros nesse caso que eu tenho 6 pessoas e 6 lugares, ok? E aí a gente vai ter que a nossa resposta vai ser permutação de 6 elementos mais dividido por 6, ok? Esses 6 vêm desses 6 giros possíveis que a gente consegue dar com a mesa. Cada uma das nossas alternativas está sendo contada 6 vezes. Lembra que eu mostrei para vocês? Eu mostrei uma alternativa sendo contada 6 vezes. Só que todas as alternativas estão sendo contadas 6 vezes. Por isso a gente divide por 6. Beleza? Então, permutação de 6 elementos é 6 fatorial. 6 fatorial dividido por 6, eu faço 6 vezes 5 fatorial, corto esse 6 com esse, fica 5 fatorial, que é igual a 120. Então, eu tenho 120 formas de organizar uma mesa em formato circular com 6 pessoas. E se fossem 10 pessoas? 10 fatorial dividido por 10. Então, vamos generalizar isso. O total de permutações circulares de n elementos, ou seja, eu quero permutar eles em círculo, como estava na minha mesa. N elementos distintos, ou seja, todas as pessoas lá eram diferentes. Se forem iguais, não calcula desse jeito, ok? A gente está vendo para elementos diferentes. Como que a gente vai calcular isso? Aí vem a nossa nova sigla, ó. Quando é só o pezinho com o N assim embaixo,
é permutação de N elementos. Quando tiver PC, é permutação circular de N elementos. Como que é a fórmula? A gente não falou que era N fatorial dividido por N? Se você fizer a continha, ó, N vezes N menos 1 fatorial, ok? Tudo isso dividido por N. Aí esse N corta com esse N, só sobra N menos 1 fatorial, beleza? Então a nossa fórmula é isso aqui, ó. Permutação circular de N elementos é N menos 1 fatorial. Então, novamente, qual é a permutação circular de 20 pessoas? 19 fatorial. Qual é a permutação circular de 1.000 pessoas? 999 fatorial, ok? Sempre um a menos, beleza? Nosso módulo, em tese, fecharia em permutação circular. Porém, permutação caótica está lá no nosso aprofundamento. Mas eu acho importante vocês saberem pelo menos o que é, ok? Não vou fazer exercício sobre permutação caótica, mas eu queria deixar aqui para vocês saberem do que se trata, pelo menos. Então, o que vai ser permutação caótica? O que é isso? Permutação caótica, também chamada de desarranjo, ok? Vocês podem ver esse nomezinho aí mais na frente, beleza? Então, são permutações de objetos distintos, mesma coisa que a gente estava fazendo até agora, porém, nenhum deles pode ocupar a sua posição original. Então, por exemplo, aquela minha fila de 4 pessoas. Vamos supor que eu já tenha uma fila feita, ok? A pessoa A, B, C e D, nessa ordem na fila. Qualquer fila em que a pessoa A esteja na primeira posição não conta na minha permutação caótica, porque ela está na posição original dela mesma. Por mais que eu troque todos os outros 3 de posição, a minha primeira pessoa continua na posição original. Então, não entra na permutação caótica. Para ser permutação caótica, todo mundo tem que trocar de lugar. Ninguém pode continuar na posição original, ok? Então, se eu tenho 4 pessoas, a pessoa de número 1 não pode estar no primeiro lugar, a pessoa de número 2 não pode estar no segundo lugar, e assim sucessivamente. Nenhuma pode estar no lugar que estava no início, beleza? Se eu quiser uma permutação caótica de uma palavra, eu não posso ter nenhuma letra na posição original que ela estava, senão não é uma permutação caótica. Permutação caótica só conta aqueles em que nenhum ocupa a sua posição original, beleza? E aí a fórmula é essa. A gente chama de DN porque se fosse PC de permutação caótica, ia confundir com permutação circular. E como também é chamado de desarranjo, a gente usou essa letrinha para falar aqui, ok? Desarranjo de N elementos. Lembrando, o que é desarranjo? Eu quero calcular a quantidade de maneiras de eu embaralhar, de eu trocar de posição N elementos, sem que nenhum deles esteja na posição em que começou, ok? E aí a minha fórmula fica da seguinte maneira. N fatorial vezes 1 sobre... E aí a gente vai fazendo 0, 1, 2, 3, 4, até o meu N fatorial, ok? 0 fatorial, 1 fatorial, 2 fatorial, até N fatorial. E os meus sinais vão alternando. Menos, mais, menos, mais, menos, mais. E assim sucessivamente. E aí, se você faz essa continha, você acha a permutação caótica dos elementos. Então é isso, pessoal. Obrigada por assistir até aqui. Um beijo. Qualquer dúvida, podem procurar a gente, ok? Façam os exercícios e acompanhem as aulas ao vivo para tirar as dúvidas, beleza? Um beijo e até a próxima aula.